Aleluia. Pode se assentar. O Senhor, Ele é o motivo da nossa alegria. Amém? Amém? Está comigo aí? Queria estar compartilhando a palavra do Senhor nessa manhã com vocês. E eu queria começar falando sobre um filme muito legal. Eu não sei, algumas pessoas, né, podem ter visto. É um filme bem famoso. Para mim é um dos filmes mais legais que eu já assisti, pela história, por aquilo que conta. É aquele filme chamado A Procura da Felicidade. Quem já viu esse filme? Amém. Para você que nunca viu esse filme ele conta a história de um pai que tem uma criancinha de uns 3, 4 anos, e ele é abandonado pela mãe. E aí ele está num momento difícil da vida dele financeiramente, ele começa a empreender em algo e aquilo não dá muito certo. Começa a dar errado, ele começa a passar dificuldade e a esposa não consegue lidar com aquilo e abandona ele. E aí ele entra num quadro muito crítico de não ter mesmo o que comer, de não ter onde que dormir. No filme é relatado alguns momentos em que ele tem que dormir dentro de um banheiro, de um metrô, porque ele não tinha onde dormir com a criança. E ele começa, né, dentro da história, ele começa a fantasiar algumas coisas para a criança, para tentar tirar ela daquela realidade. E aí a história vai se desdobrando e ele começa a buscar outros ramos e começa a trabalhar e começa a chegar num lugar e ele começa a trabalhar de graça naquele lugar. Ele tenta arrumar um emprego, né, numa agência de seguro, se não me engano. E aí ele não tinha nenhuma roupa para ele ir, ele vai todo sujo, as pessoas começam a zombar dele, e ele negro nos Estados Unidos, e essa história é uma história verídica. E aí ele começa virar uma chacota na mesa de entrevista, pela forma como ele estava, mas ele começa a fazer um teste nesse lugar, e aí ele consegue esse emprego. E aí o Will Smith interpreta de uma forma muito perfeita aquele momento, onde ele é contratado como se ele tivesse com uma alegria muito grande. E quando a gente assiste o filme, a gente se emociona porque a gente olha e pensa que a busca da felicidade dele, ele encontra a felicidade quando ele arruma aquele emprego. A plenitude dele no filme, dentro da trama, é quando ele consegue um emprego e ele consegue ter o recurso para ele tirar o filho dele e ele daquela situação. E aí a gente pode ver essa história, a gente pode escutar isso e se emocionar e achar lindo. E muitas das vezes na nossa vida nós pensamos dessa forma. Nós pensamos que quando nós alcançarmos algo, como nós chegarmos em determinado lugar, quando algo que nós não temos for suprido, aí nós teríamos alegria. E como eu disse para você, essa é uma história verídica, é uma história real, né? É interpretado, mas é uma história real, isso aconteceu de verdade. E quando você vê aquele homem que passou por tudo isso falando, ele contando, né, fora do filme, ele fala que a felicidade dele nunca teve no dinheiro. O dinheiro nunca foi a razão da felicidade dele. E às vezes a gente olha aquilo, a gente acha bonito, a gente se envolve dentro da história, a gente se coloca no lugar daquele ator, daquele menino passando por aquele momento de dificuldade. E a gente tem a tendência de pensar que a felicidade foi alcançada no momento em que ele arruma um emprego e ele consegue sair daquela situação onde ele estava. Eu contei essa história para você, você vai entender. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 19. Mateus 19, verso 16. Fala assim: eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus lhe disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amas ao teu próximo como a ti mesmo.
Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e me segue. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se, triste, porque possuía muitas propriedades. Disse-lhe então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que estiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te louvamos, Deus, por esta palavra. É a tua palavra, Deus, é a tua verdade. Revela a nós, Deus, aquilo que o Senhor quer nesta manhã. Leva, Senhor, as mentes cativas ao Senhor. Eu ministro, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, inteligência nessa manhã, Pai, capacidade de entender e absorver, Senhor, todo o conteúdo que for falado. Tudo aquilo que o Senhor quiser revelar a nós nessa manhã, Pai, nós te damos liberdade, em nome de Jesus. Você conhece essa palavra, é a palavra que está relatada em 3 dos evangelhos, está em Lucas, está em Marcos, está em Mateus, e conta a história de um jovem que chega diante de Jesus, talvez com a pretensão de se mostrar ou de se posicionar como alguém muito correto, talvez dentro daquilo que ele imaginava, dentro daquilo que ele fazia, ele achava que ele estava fazendo tudo certo, ele achava que ele estava dentro desse reino que Jesus estava pregando. Ele chega para Jesus e questiona Jesus, fala: Jesus, como é que eu faço para entrar dentro desse reino? Como é que eu faço para me participar, para me ingressar dentro desse reino que o Senhor está falando? E aí Jesus dá a ele uma receita daquilo que ele deveria fazer. Fala: olha só, você quer entrar dentro desse reino? Siga os mandamentos. E aí ele pergunta: mas quais mandamentos, Jesus? E aí Jesus começa a falar com ele: olha só, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás. Ele fala: Jesus, eu tenho feito tudo isso desde a minha mocidade. Eu tenho sido zeloso pela a lei, por aquilo que Deus deixou para Moisés, e a gente segue isso, eu sigo isso, eu acredito nisso. E aí Jesus fala assim com ele: joia, maravilha. Agora, se você quer ser perfeito, se você quer ser pleno realmente, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e então você me segue. E aquele jovem fica triste, o semblante dele cai, e ele vai embora, mas ele não consegue cumprir essa ordenança de Jesus. Jesus, para esse jovem em específico, está falando de dinheiro. A riqueza que esse jovem tinha eram os recursos materiais. Ele de fato era muito próspero. A palavra diz que ele tinha muitas riquezas e por isso ele se entristece. O semblante dele fica caído porque realmente ele tinha muitas posses. E aquilo que Jesus estava pedindo a ele era muito duro, era muito pesado. Ele olhava para aquilo que ele tinha e achava pesado. Aquele jovem não achava pesado não matar, não roubar, não adulterar,
honrar o pai e a mãe. Isso para ele era tranquilo, ele conseguia fazer, ele cumpria com excelência. E Jesus olha para ele e vê que faltava algo. Se a gente for analisar aquilo que são os mandamentos, aquilo que são os 10 mandamentos, e a gente olhar para aquilo que Jesus questiona ele como mandamento, falta algo. Jesus questiona ele mandamentos naturais, ele questiona ele dá a ele a receita para ingressar no reino, com questionamentos, com mandamentos que são naturais, que são terrenos. Ele fala, olha só, é só você não matar, não roubar, é você honrar o seu pai e a sua mãe. E aí quando esse jovem diz que cumpria todas essas coisas, Jesus lança o grande mandamento, Jesus traz a ele o grande mandamento, coloca diante dele aquilo que faltava na vida dele. Jesus, talvez sabendo aquilo que existia dentro do coração dele, conhecendo aquilo que ele era, deixa esse amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a sua força, em segundo plano. E aí, quando Jesus lança essa palavra para que ele vendesse tudo, desse aos pobres e o seguisse, isso é pesar demais. Jesus mais à frente vai dizer que é difícil um rico entrar no reino dos céus. E aí, quando nós olhamos para nós podemos pensar, poxa vida, eu não tenho tanto recurso assim, eu não sou uma pessoa tão rica, materialmente falando. Mas eu queria dizer para você nessa manhã, que todos nós temos áreas da qual nós olhamos e pensamos que nós somos ricos, da qual nós olhamos e pensamos assim, nisso eu sou pleno, nisso eu sou abastado, nisso eu sou muito bom. E Jesus traz essa verdade para a vida desse jovem, exatamente porque era a área onde esse jovem se via rico, onde ele se via seguro, onde talvez ele não dependesse de Deus. Jesus não está falando de dinheiro. O questionamento para esse jovem não é dinheiro, não era propriamente os recursos que ele tinha. O mais importante não era o material que Jesus estava mandando ele dar, mas era aquilo que esse jovem tinha como riqueza, aquilo que ele tinha como algo que era sagrado na sua vida, aquilo que talvez fosse a idolatria na vida dele e tivesse no lugar de Deus. Quando Jesus faz esse questionamento a esse jovem, para que ele vendesse tudo, Jesus estava dizendo assim, olha só, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças, e aí então você vai ser perfeito. E aí então você vai ter plenitude, você vai ter felicidade, você vai ter alegria, você vai ingressar dentro desse reino, que é paz, que é alegria, que é justiça. Você quer ser perfeito, você quer entrar dentro desse reino, entrega o que você tem, porque isso que você acha que tem, isso que você tem como riqueza, é o que eu quero, porque toma o meu lugar, porque é idolatria. Aí mais na frente Jesus vai dizer quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. E às vezes a gente lê e a gente acha que Jesus está falando de dinheiro. E talvez se o dinheiro na sua vida for algo que atrapalha o lugar de Deus, talvez realmente seja necessário que você entregue tudo, que você venda tudo, que você se disponha a entregar tudo a Deus, que você tire tudo e dê aos pobres, que você reparta, para que você realmente esteja amando a Deus de todo o teu coração. Mas talvez isso seja muito mais sutil na nossa vida. Talvez seja o seu trabalho, talvez seja a sua escola, talvez seja os seus planos, talvez seja o seu ministério, talvez seja aquilo que você tem como um projeto de família, talvez seja os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, que seja algo que você esteja se sentindo muito rico, você se sente muito pleno, você olha e fala assim, poxa vida, a minha família é maravilhosa, a minha família é muito legal, você olha para as famílias que estão ao seu redor e fala assim, graças a Deus a minha família é muito boa, você olha para o seu trabalho, você olha para aquilo que você vive e fala, a minha vida é muito boa, eu sou muito rico, e você não consegue colocar isso diante de Deus. Eu não sei se você está vendo a conferência, eu te aconselho com muito carinho a assistir aquelas palavras. Deus está vindo buscar a sua noiva, Deus está vindo buscar a sua igreja, mas é necessário que essa igreja da qual Jesus está vindo buscar, que o noivo está vindo buscar, seja uma noiva que seja apaixonada pelo noivo, que seja entregue ao noivo,
que seja devoto ao noivo, que o mais importante seja o noivo, o mais importante seja amar a Deus acima de todas as coisas. O que é que tem na sua vida que tem te atrapalhado? O que é que você tem colocado no lugar de Deus? O que é que você tem priorizado que não é a presença de Deus? Talvez a gente pode olhar e possa existir coisas muito lícitas, muito legais, coisas que você olha e possa falar assim: poxa vida, eu me dedico tanto à minha família, eu me esforço tanto para que a minha família seja uma família exemplar, mas isso tem sido uma idolatria na sua vida. Jesus mais na frente ele fala: não tem ninguém que se abandonar pai, mãe, esposa, filho, por amor do meu nome, não vai receber neste tempo muito mais, muito mais. A gente olha para isso, a gente pensa que Deus está requerendo da gente. Talvez se aquele jovem tivesse realmente vendido tudo que ele tinha, Deus teria acrescentado ele muito mais na vida dele. Deus teria feito ele enriquecer muito mais. Deus tivesse prosperado ele muito mais. A questão não era o recurso, a questão não era o que ele tinha. A questão era aonde o coração daquele jovem estava. A questão era a falta de liberalidade de entregar aquilo para o Senhor. E aquilo fez com que ele saísse e não acompanhasse a Jesus, não seguisse a Jesus. Tem um outro exemplo muito parecido com esse que está em Lucas. Vamos ler lá. Lucas 19, 8. Fala assim: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha para você ver a diferença desses dois homens, de Zaqueu com esse jovem que era rico. Zaqueu, quando encontra com Jesus, ele vai ao encontro de Jesus, ele se esforça para ter um encontro com Jesus, para ver Jesus. Jesus nota Zaqueu no meio daquela multidão, pela forma como ele estava. E quando Zaqueu está dentro da casa, Jesus está dentro da casa de Zaqueu, Zaqueu tem uma paixão tão grande por aquilo que ele estava vivendo, por aquilo que ele estava escutando, por aquilo que ele estava vivenciando, que ele se levanta, olha para Jesus e fala assim: Jesus, eu vou pegar metade do que eu tenho, vou dar aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E aí Jesus, diante da declaração de Zaqueu, Jesus vira para aquele pessoal que está ali junto com ele e fala assim: hoje, agora, diante desta declaração, houve salvação nessa casa. Você acha mesmo que Jesus disse que havia salvação na casa de Zaqueu porque ele estava entregando alguma coisa? Que era necessariamente por conta do recurso, que era porque Zaqueu estava entregando aos pobres, porque Zaqueu estava restituindo aquele que ele tinha lesado? É pela liberalidade do coração. A verdade que Zaqueu estava escutando naquele momento era tão grande, aquilo que ele estava vivenciando, aquele amor, aquilo que estava envolvendo ele naquele momento, era tão intenso, que Zaqueu olhou para aquilo tudo e disse: isso que eu tenho é nada diante daquilo que eu estou vivendo. Isso que está nas minhas mãos aqui é nada. Muito mais importante é esse amor, é isso que eu estou vivenciando, é essa paixão, é essa verdade, é esse reino. Isso é mais importante para mim. E Zaqueu entrega e Jesus diz: hoje houve salvação na sua casa. Talvez o que esteja faltando para que realmente exista salvação na sua casa, na sua vida, é você de fato olhar para aquilo que você tem como riqueza e entregar ao Senhor, e deixar nas mãos do Senhor, e devolver para Ele, falar: Deus é seu, faz do jeito que o Senhor quiser, faz da forma como o Senhor quiser.
Às vezes a gente olha, a gente pensa que, poxa vida, mas se eu abrir mão, se eu entregar ao Senhor, como é que eu vou ficar? É isso que Deus quer, é isso que está dentro do seu coração, é isso que te envolve, é isso que te coloca dentro de uma cerca, é isso que te coloca dentro de uma jaula da qual você vira escravo e você não consegue se libertar. É disso que Deus precisa. É disso que você precisa. É dessa idolatria, é largar, abrir mão disso que está no lugar de Deus, que o Senhor quer. Nessa manhã Deus te trouxe aqui, Deus te colocou aqui, para você escutar essa palavra, porque Deus vem buscar a sua noiva, mas é necessário que essa noiva seja apaixonada. É necessário que essa noiva da qual Jesus vem buscar, seja uma noiva prudente, da qual não deixa faltar o óleo, da qual tem a sua lâmpada acesa, da qual está sempre com a expectativa do noivo. Aquilo que a gente vê dentro da parábola das 10 virgens, é que existiam 5 noivas que eram nécias, que não se preocuparam em esperar, que não se preocuparam em manter a chama acesa, não se preocuparam em se manter, em ter essa expectativa pelo noivo. Cochilaram, dormiram, deixaram a lâmpada, a luz apagar dentro deles. E sabe o que mais me preocupa nesse texto? É que nós, principalmente hoje, de manhã, né, nós somos todos servos de Deus, somos todos filhos de Deus, já servimos ao Senhor. Mas no final desse texto, Jesus diz assim, olha só, e o que é mais perigoso disso tudo, é que talvez os primeiros sejam os últimos. E aqueles que chegam depois sejam os primeiros. Sabe o que é que Jesus está falando aqui? Talvez nós, que já estamos dentro do reino, talvez nós podemos até ser os últimos, por não entender isso, por se acostumar com a presença do noivo, por se acostumar a estar aqui dentro, a vivenciar isso aqui, a se acostumar com a liturgia do culto, se acostumar a fazer as coisas, se acostumar a tocar, e é sempre as mesmas músicas, e a estar viajando, e a vir aos cultos, e ok, hoje é um culto de Santa Ceia, eu tomo a Santa Ceia e vou embora. E talvez seja um risco muito grande que nós corremos, de ter anos na presença de Deus, e nós colocarmos coisas, nós colocarmos sentimentos, nós colocarmos riquezas no lugar do Senhor. Nós colocarmos e substituirmos aquilo que é a presença de Deus, aquilo que é o nosso amor, a nossa paixão pelo Senhor. Lá em Eclesiastes, Salomão, ele vai relatar aquilo que foi a vida dele. No final da vida dele, ele olha e começa a refletir sobre tudo aquilo que as mãos dele construiu, tudo aquilo que ele tinha construído, tudo aquilo que ele tinha adquirido, tudo aquilo que ele tinha vivido, tudo aquilo que ele deu ao coração dele como prazer, como riqueza. E quando ele olha para isso, quando ele olha para a história dele, ele vai dizer que tudo isso era vaidade, que tudo isso era aflição de espírito. Ele vai olhar e vai dizer que o trabalho cansa, que até a sabedoria, até buscar a sabedoria demais, de demasiado, vai cansar, que ter riquezas, que ter bens, chega num ponto que vira vaidade, que não completa mais, que a vida de uma pessoa, por mais completa que seja, financeiramente, emocionalmente, ainda falta algo, ainda é vaidade, porque aquilo não traz a plenitude. Quando eu disse para você no começo que o filme A Procura da Felicidade, a gente tem a tendência de achar que a riqueza, que os bens que aquele homem adquire, aquilo que ele conquista financeiramente, a gente tem a tendência de olhar e achar que aquilo era a felicidade dele. Salomão vai dizer exatamente o contrário, vai dizer que isso não traz felicidade alguma, que isso não traz plenitude alguma, que isso tudo é vaidade, isso tudo é ilusão, isso tudo é passageiro, que a nossa vida é passageira. A gente está aqui hoje, amanhã a gente morre, e até se a gente fizer algo muito espetacular, algo muito relevante, mais dia, menos dia, a gente vai cair no esquecimento,
A nossa história vai ser esquecida. E mesmo que alguém se lembre, mais dia ou menos dia, a gente vai ser esquecido. A gente vai cair no esquecimento. E aí no final, ele tira a conclusão de tudo aquilo que ele relata dentro do livro, de tudo aquilo que ele expõe, de tudo aquilo que ele explana. Ele vai dizer o seguinte, Eclesiastes 12, 13, ele fala assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Presta atenção, eu vou ler de novo para você. Fala assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Você consegue ver alguma semelhança, não? Você consegue olhar para esse jovem rico, para isso que a gente está lendo aqui, e ver alguma semelhança? Esse jovem rico, ele cumpriu toda a lei. Tudo aquilo que tinha para ele cumprir, ele cumpriu. Mas ainda não era pleno porque ele não amava a Deus de todo o seu coração. Ele cumpria uma rotina, ele cumpria uma regra, ele cumpria aquilo que estava escrito, mas ele não amava a Deus de todo o seu coração. Talvez nós estamos aqui nessa manhã, e o nosso amor por Deus, a nossa entrega a Deus, pela rotina, pelo trabalho, pela família, pelas riquezas, pela busca por isso tudo, tem esfriado essa chama dentro de nós, tem apagado, tem ofuscado essa chama dentro de nós. Deus, nesta manhã, te convida a retornar a este lugar, a voltar a este lugar de comunhão, a este lugar onde a presença de Deus é suficiente, aonde estar diante dele, estar na casa dele, escutando uma canção simples, escutando um violão tocar, escutando um teclado, que seja somente isso, escutando uma pregação, escutando uma oração, isso te completa, porque a presença dele te envolve, aonde você está no seu trabalho, você está ligado com ele, você está feliz, você está contente, você está passando por um momento difícil e você está feliz, você está contente, você está vivendo um momento de abundância, mas você está feliz, você está contente com o noivo, você está apaixonado pelo noivo, você está buscando pelo noivo, você está ansiando pelo noivo. O mais importante não são os prazeres, o mais importante não é buscar um casamento, você é jovem, você é adolescente, o mais importante não é esperar para que você se case e seja feliz, você tem que ser feliz para você entrar dentro do casamento. O casamento é um lugar onde duas pessoas felizes estão. Você não precisa esperar ficar rico para ser feliz. Você já é feliz em Cristo. Você já é feliz porque Deus te ama, porque Ele morreu por você. A palavra de Deus diz que Ele te amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que você não perecesse, mas para que você tivesse a vida eterna. Não interessa o que você tem, aquilo que é a sua riqueza. Deus quer isso de você nessa manhã. Deus quer que você entregue os seus prazeres, o seu tempo, o seu ministério, que você abandone isso, não porque Deus quer ver você sofrer, mas porque Ele quer ver a disposição do seu coração e amar Ele acima dessas coisas. A gente vai cear nessa noite, vai cear, vai celebrar a morte dEle por você. Você não pode olhar com indiferença para o amor de Deus por você. Você não pode olhar para aquilo que Deus fez por você com indiferença. Você não pode se acostumar com isso. As coisas desse mundo, a rotina, o trabalho, a família, o ministério não pode suprimir aquilo que é o noivo na sua vida. Você tem que ser apaixonado, você tem que se entregar, você tem que fazer mais pelo noivo. Ontem eu estava correndo e eu passei por uma senhora muito simples, de coquezinho na cabeça, de vestidinho lá no pé. E na hora que eu fui aproximando daquela senhora estava falando em línguas, e ela estava adorando Deus, eu te amo, Senhor, e banando a mão, e Senhor, e falando em línguas, e adorando ao Senhor. E eu passei, eu senti uma presença de Deus tão grande, e eu falei, Deus, o que é isso? Por que eu estou vendo isso, Senhor? E eu passei por ela e corri mais um tanto à frente.
E eu parei, sentei, descansei um pouco. E essa senhora vem e passa por mim de novo do mesmo jeito. Ela já tinha andado 1 quilômetro e ela estava adorando a Deus. E eu, Deus, o Senhor é maravilhoso, eu te amo, Senhor, eu te amo, eu te amo. Talvez aquela mulher não tivesse o conhecimento, talvez ela não tivesse a lei. Talvez aquilo que ela tem de conhecimento seja muito pouco, talvez você tenha muito mais. Talvez você conheça muito mais, você saiba muito mais do que ela. Mas aquela mulher estava amando a Deus de todo o coração dela. Ela não estava nem aí para quem estava ao redor dela. Ela não estava preocupada se eu estava caminhando, se eu estava escutando o que ela estava fazendo. Ela estava louvando a Deus, ela estava glorificando a Deus. Ela estava se entregando a Deus. Ela estava fazendo aquilo que é o mais importante, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Eu não sei se ela estava indo trabalhar, se ela estava voltando de um culto, se ela estava saindo de uma vigília, eu não sei o que ela estava fazendo, mas ela estava demonstrando o amor dela a Deus. Um amor, ele não pode ser demonstrado simplesmente com aquilo que a gente finge que vive. São atitudes práticas, são palavras, é o trabalho, é a entrega, é estar dobrado diante do Senhor. Deus se revelou à terra através de um livro. Você tem que ser apaixonado por ler, você tem que gostar, você tem que ser apaixonado pela palavra dele. Você tem que ser apaixonado em conhecer o que o noivo se revelou através da palavra dele. Você tem que ter contentamento em estar diante do Senhor sem pedir nada. Simplesmente em contemplação diante dele. Você consegue se ajoelhar diante do Senhor, sentar diante do Senhor e simplesmente contemplar, escutar o que o noivo está querendo dizer. Ou você acha isso chato, você não tem paciência, você não tem tempo. Talvez você não tenha gosto por fazer isso. Talvez isso não seja prazeroso na sua vida. Talvez você coloque outras coisas no lugar de se relacionar com o noivo. Entrega para o Senhor. Às vezes a gente segura, às vezes a gente se agarra a coisas que a gente nem tem. Às vezes são coisas que a gente acha que a gente é rico. Às vezes são coisas que a gente nem tem ainda, mas a gente se agarra, a gente vive em função daquilo. Entrega isso para o Senhor. Deixe diante dEle. A palavra dEle, você acredita na palavra dEle, a palavra dEle está dizendo que não tem ninguém que se entregar algo para Ele, Ele não vai restituir. Não tem ninguém nessa terra que se entregar, se abandonar, se aborrecer alguém, se deixar algo, Ele não vai fazer muito mais nesse tempo. Não é quando Jesus voltar, não é quando você for para a glória, não, é nesse tempo que Jesus está dizendo. Mas é necessário que primeiro você se entregue, que você se dê a Ele, que você se entregue ao noivo, que você anseie pelo noivo, que você queira o noivo. Ah, querido, o noivo está vindo. O noivo está à porta. O noivo está à porta. E queira Deus que nós estejamos preparados e que as nossas lâmpadas não se apaguem para quando Ele vier. Jesus, um pouco mais à frente, depois dessa história, Ele conta aquela parábola dos trabalhadores da vinha. Ele vai contar que o Senhor da vinha vai arregimentando pessoas para trabalhar. E Ele vai arregimentando essas pessoas durante o dia. Um Ele chama 7 horas, o outro Ele chama 9 horas, o outro meio-dia, o outro 3 horas da tarde, o outro 5 horas. E quando chega no final do dia, Ele paga a todos esses trabalhadores o mesmo valor. E aqueles trabalhadores que começaram a trabalhar de manhã falam assim, mas não é justo, nós trabalhamos muito mais. E aquele senhor diz assim, olha só, o dinheiro é meu, eu acordei com você, eu faço com o meu dinheiro o que eu quero, se eu quero dar mais para esse, qual que é o problema? É para ilustrar essa fala de Jesus, de que talvez os últimos sejam os primeiros. Talvez uma pessoa que vai aceitar Jesus dentro desse último avivamento, dentro desse último tempo que a igreja está vivendo, vai ganhar o mesmo salário
vai ganhar a mesma paga, vai ter o mesmo benefício que nós, vai ter à disposição o mesmo que nós. E nós vamos ficar invejados disso, nós vamos ficar enciumados disso. Deus, nessa manhã, Ele quer uma entrega sua. Ele te trouxe aqui nesta manhã para te dizer que é o mais importante que você pode fazer, o mandamento dos mandamentos, é amar a Deus acima de todas as coisas. Todas as coisas são todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Deus não negocia. Você quer ser perfeito, cumpra os mandamentos, mas ame a Deus acima de todas as coisas. É a palavra de Deus para nós essa manhã.